Olá, boa tarde e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, que é transmitido todos os domingos no canal 49 às 7 horas da tarde e é repetido às terças-feiras às 10 horas da noite. Eu sou o diácono João Sousa de Hanford, fazendo o programa juntamente com o padre Manuel Sousa de Terlog. Bem-vindos a todos e bem-vindo ao padre Manuel. Como é que está? Está bem? Muito bem, obrigado. Olha, uma oportunidade maravilhosa que me dá o João e o diácono João para partilhar a palavra de Deus, que realmente é tão rica neste domingo da Paixão do Senhor, domingo de Ramos. Domingo de Ramos, 20 de março. Já estamos quase na Páscoa. Parece que a Quaresma começou há poucos dias e já estamos a falar no fim da Quaresma. Domingo de Ramos, 20 de março. A vida corre tão rápido, não é? Pois foi assim que eu fiquei velho, sem dar por isso. A vida passa. Eu já fiz 64 anos, imagina lá. Epá, nunca tiveste tão velho. Sim, senhor, nunca tive tantos anos como tenho agora, não é? Mas dou graças a Deus por isso, não é? Sim, oxalá que faças mais uns quantos. Não sei, mais uns, sequer, 20, não? Mais 20? Ok. 84. A pedir a Deus por isso. Ok. Muito bem, então hoje, domingo de Ramos, também conhecido como o domingo da Paixão, não é? Pois, domingo da Paixão. Sim, senhor. Realmente é o domingo que dá início à Semana Santa, que é muito significativa para nós os cristãos. O domingo é realmente a Páscoa da semana e é significativo, imenso, mas também a Páscoa anual é realmente o centro de todo o ano litúrgico. Jesus, que não só assume a nossa natureza humana, mas já não só contente com isso, assume a mais humilde posição de escravo, martirizado na cruz, até coisa terrível. O pecado também, o nosso pecado. Tornou-se ele próprio pecado para que nós realmente nos tornássemos a própria glória de Deus. Não é? Sim, senhor. Muito bem. Olha, vamos então ler o Evangelho da procissão de Ramos. As pessoas podem dizer, eu fui à missa hoje e não foi esse o Evangelho que eles leram lá. Bem, este Evangelho é lido na primeira parte, antes de começar a missa, na introdução do Domingo de Ramos, da procissão do Domingo de Ramos. E para nós que temos pouco tempo aqui, ele pinta assim uma ideia, o cenário do que é que se passou neste dia. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus seguia à frente dos seus discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos e disse-lhes: Ide à povoação que está em frente, e ao entrardes nela, encontrareis um jumentinho preso, que ainda ninguém montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém perguntar por que o soltais, respondereis: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Quando estavam a soltar o jumentinho, os donos perguntaram: por que soltais o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Então levaram-no a Jesus e, lançando as capas sobre o jumentinho, fizeram montar Jesus. Enquanto Jesus caminhava, o povo estendia as suas capas no caminho e, estando já próximo da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar alegremente a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns fariseus disseram a Jesus do meio da multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas Jesus respondeu: Eu vos digo, se eles se calarem, clamarão as pedras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Há 25 anos eu fiz um retiro de 30 dias, os exercícios de Santo Inácio, em Los Altos, nós todos os dias tínhamos que fazer 5 horas de oração diante do Santíssimo, ou em qualquer lugar, também fora se podia rezar, mas tomando sempre uma passagem do Evangelho. E quando chegou este momento, nós partilhámos depois, cada 10 dias tínhamos um dia de descanso e de partilha,
e alguém que fazia o retiro, depois quando partilhou a respeito desta passagem, a gente tinha que se meter dentro da história e fazer parte da história, de forma que dialogávamos com Jesus dentro da história, na imaginação, mas os exercícios de Santo Inácio são assim. E um participante disse: eu também me meti dentro desta passagem. E alguém perguntou: e qual foi o teu lugar aqui? Ele disse: eu pus-me no lugar do jumentinho. Ele era o burro. Levava Jesus. E perguntaram: e que tal? Ele disse: olha, o senhor precisou de um burro e eu cá para comigo, porque não eu. Olha lá. Olha, a respeito disto, eu estava num encontro nacional e estava o Scott Hahn a falar. Ele falou muito bem, ele falou sobre a Eucaristia. Eu nunca ouvi ninguém falar melhor sobre a Eucaristia do que o Scott Hahn naquele dia. E isto era uma reunião de diretores do diaconado da América inteira. E depois, no fim, na altura das perguntas, um diácono perguntou: Dr. Scott Hahn, como é que tu, que fazes coisas tão bonitas e vais pela América inteira falar às pessoas e muita gente te dá assim muita atenção, tem muita admiração por ti, como é que tu consegues ficar sempre humilde? Como é que isso não te vai à cabeça? Ele disse: olha, eu às vezes parece-me que sou o burrinho que levou Nosso Senhor a Jerusalém. Pensava que as palmas eram para ele. Ali vai Jesus, ali vai o burrinho com Jesus às costas para Jerusalém a pensar que as palmas eram para ele. Então é que a gente às vezes, quando se mete nestas coisas a fazer apostolado, às tantas também pensamos que as palmas são para nós e afinal elas são para Jesus. E o burro só é grande se ocupa o seu lugar para que Jesus possa ocupar o seu. E o teu colega talvez tenha razão. Pois, todos nós queremos ser grandes, menos das orelhas, não é? Mas realmente aqui acontece algo muito interessante nesta passagem, porque a primeira reação das pessoas foi a primeira reação das pessoas foi alegria, depois de terem visto tantos milagres e ter saído palavras tão extraordinárias e tão cheias de graça da boca de Jesus. Foi espontâneo aquela expressão de alegria, não é? Depois é que as pessoas mudaram, quando foram manipuladas, quando acreditaram os inimigos de Jesus em vez de o acreditarem a Ele. Como também nós acreditamos o mundo mais do que acreditamos no Evangelho. Jesus diz-nos: o caminho da libertação é este, mas nós acreditamos que o caminho da libertação que é o outro, que é ter muito dinheiro, que é o prazer, que é as conveniências, o conforto, o comodismo da vida, não é? E as pessoas hoje em dia, quando se reformam, é para descansar, não têm o sentido de continuar a sacrificar-se pelo reino de Deus quantas vezes, não é? Porque a nossa reforma deve ser uma mudança da forma que servimos a Deus. Não é parar, não é descansar. Não é agora ficar perfeitamente um preguiçoso, não é? Eu estou retired há 4 anos e ainda nunca descansei. Mas realmente a alegria do povo que recebe Jesus em Jerusalém é contagiante e ao mesmo tempo chocante, como a liturgia começa com alegria e acaba, digamos assim, desagoa numa Semana Santa cheia de sofrimento, de injustiça. Beata Ana Catarina Emmerich e também Santa Brígida e outros místicos têm dito que Jesus apanhou mais de 5.000 bofetadas, socos, pontapés. O sofrimento de Jesus foi muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Mesmo fisicamente, Jesus era uma chaga do alto da cabeça à planta dos pés. Nós não percebemos disso. Recordo-me que às vezes nas igrejas não quero um Cristo muito sangrento, porque as crianças ficam assim nervosas, não é? E então, e Jesus? Onde é que Ele está? Será que a religião tem que ser uma coisa assim suave, só para suavizar a vida das pessoas? Ou deve ser algo que nos desafia e nos desconcerta e nos acorda? Eu penso que só adquiri uma ideia um bocadinho mais profunda da paixão do Senhor depois de ter visto aquele filme do Mel Gibson, The Passion of the Christ. Eu vi 2 vezes e disse: nunca mais quero ver este movie.
porque realmente dói, e aquilo é só um movie. Jesus, na realidade, passou aquilo, e ainda possivelmente pior. Muito pior, muito pior. Mas aquilo já mostra uma barbaridade, uma coisa horrorosa. Eu, quando vi aquele filme, eu experimentei ainda vê-lo, comprei para vê-lo mais uma vez, não conseguia, até há 2 anos, quando fiz uma reflexão mais aprofundada sobre a Paixão do Senhor, com a Ana Catarina Emmerich, e depois comecei a ver aquele filme e vi várias vezes, com lágrimas. E creio que recebi o dom das lágrimas através daquele filme, assim, de uma forma mais forte. Mas a paixão de Jesus foi muito pior do que aquilo que mostrou aquele filme. E, contudo, houve uma reação tremenda contra aquele filme. Sim. Muito bem. Então, Jesus vem a chegar a Jerusalém. Eles vêm de Jericó, não é? Segundo o plano de São Lucas, Jesus começou a pregar o reino no norte, na Galileia, e agora vem trazer o reino a Jerusalém, passou por Jericó, curou lá o cego, subiram a montanha e agora descem sobre a cidade. Há assim um certo sentido de glória no meio disto tudo. Penso que São Lucas está também assim a apresentar o rei, que vem a dar a sua entrada triunfal. É uma entrada triunfal simples, isto não é uma coisa de milhares e milhares de pessoas. Em vez de um cavalo é um burro, não é? Em vez de um cavalo é um burro, exatamente, essa está boa. Mas é verdade, é uma coisa simples. E Jesus chora sobre Jerusalém, Jerusalém, como eu queria juntar-vos a todos, como a galinha os pintainhos, mas a hora que foste visitada não aceitastes, não é? Yeah. É o Cristo que passa. Yeah. Mas há aquele sentido de missão, ele vem consumar o mistério pascal em Jerusalém. E esta é a chegada, esta é a hora, este é o momento. Isso para nós também pode ter um certo eco em que hoje estamos no Domingo de Ramos. Chegou a hora, chegou a Semana Santa. Nós temos de nos compenetrar dos mistérios que celebramos ao longo desta semana para que Jesus não tenha passado isto em vão e não tenha passado isto sozinho, e em que os seus discípulos não apanham, não conseguem meter-se dentro da cena e compreender o grande amor que Jesus tinha ao fazer tudo o que ele fez. Bem, mas estão-nos a dizer que está na hora do intervalo. Bem, caros amigos, nós vamos ter agora o intervalo, vamos parar durante 1 minuto. A gente volta. Até já. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. A Dream Limousine é uma empresa de limousines que coloca ao seu dispor todo o requinte e distinção que necessita para assinalar ocasiões especiais. A Dream Limousine conta com o profissionalismo e responsabilidade dos seus condutores para lhe proporcionar um dia especial. Além do inglês, os nossos condutores falam português, possibilitando uma melhor comunicação com os nossos clientes. Com a Dream Limousine, o seu dia especial será em grande estilo. Sedans, stretch limousines até 20 pessoas, party bus, serviço de aeroporto, proms, casamentos, quinceañero, sweet 16s, night outs e excursões para prova de vinhos. Reserve 6 horas e terá a 7ª grátis. Dream Limousine a servir o Vale Central e a área da Bahia. Na Califórnia, telefone 1-800-998-9248 ou aceda à internet www.dreamlimo.net. Porque há sonhos que se podem realizar. Bem-vindos de novo, caros amigos, ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Hoje, Domingo de Ramos, o grande portão de entrada na Semana Santa. Realmente um momento especial na história da nossa salvação. Na primeira parte do programa, nós lemos e refletimos um bocadinho sobre esta entrada, até certo ponto, triunfal de Jesus em Jerusalém. Padre Manuel, quer dizer mais alguma coisa ainda para acabar esta reflexão? Eu acho extraordinário esta última frase
Eu vos digo, se eles se calarem, clamarão as pedras. Mestre, repreende os teus discípulos, mas Jesus respondeu, eu vos digo, se eles se calarem, clamarão as pedras. Como é que realmente nós não vamos louvar e aclamar o Senhor pelo ato maior de amor que a história jamais viu? Alguém que livremente se entrega, que podia ter escapado tão facilmente àquela situação desastrosa em que se encontrava, aparentemente desastrosa. E como é que agora nós não vamos louvar e agradecer o Senhor pelo seu sacrifício na cruz e participar nos 3 dias do tríduo? Yeah. Oh, é muito longo, é muito comprido, 2 horas, não quero estar 2 horas na igreja. 2 horas, quantas horas é que o Senhor teve na cruz, consciente, no maior sofrimento, de forma que nós temos que clamar, senão as pedras vão clamar, e contra nós, que nós não temos essa sensibilidade de acompanhar o Senhor nestes dias. Yeah. E se a gente tem dificuldade em entrar no que os americanos dizem o mood da Semana Santa, vejamos de novo aquele movie, The Passion of the Christ. E se a primeira vez não nos comove, vamos vê-lo segunda vez. Porque dá-nos uma sensação clara, nítida, daquilo que se passou. E se nós não somos capazes de ver, imagina o que passou aquilo. Não é? Exatamente. Doloroso e tudo mais, e sentir-se abandonado dos seus amigos, e ainda 20 séculos depois, se nós ainda nos desligamos daquilo que ele fez por nós. Na narrativa da Paixão, segundo a mesma beata Ana Catarina Emmerich, uma das maiores tentações de Jesus naquele momento no jardim foi exatamente as inumeráveis gerações que não haveriam de ligar nada ao sacrifício dele. A ingratidão para com os sofrimentos dele foi realmente doloroso para Jesus, mais do que o próprio sofrimento físico. Yeah. Eu, durante vários anos, durante a Semana Santa, lia a descrição da história do que é que aconteceu, não assim do ponto de vista espiritual, mas eu estava interessado em entender o que é que se passou. Ele chegou a Jerusalém no domingo, não sei se ao meio-dia, se ao começo da tarde ou se quando, e depois para onde é que foi? Para o templo, e deitou as mesas abaixo, essas coisas todas. Depois o que é que se passou na segunda? O que é que se passou na terça, na quarta, na quinta? E isso ajudou-me a poder meter mais dentro dos mistérios que nós estamos a celebrar. Porque se a gente não sabe nada, é difícil só com a emoção a gente meter-se dentro da pele de Jesus e saber o que é que está a passar. Se a gente não sabe o que é que ele fez na segunda, nem na terça, nem na quarta, nem na quinta, qual era a mentalidade das pessoas, como é que elas ouviam. E vi uma vez, eu li um livro já várias vezes, que me ajudou muito, que o título é Jesus Before Christianity. Eu aqui ofereci esse livro ao Diácono João. Sim, mas depois já o lemos aqui no curso de diaconado. Ele é um dos livros que usamos de texto. Sim, sim. Quando tirei a classe de Cristologia, era um dos livros e li já pela segunda vez, e agora esta nova classe já o tornaram a ler. E aquilo deu-me uma ideia melhor do contexto em que Jesus viveu, quais eram a situação política, a situação económica, religiosa e tudo mais. E a gente, para apanhar mais profundamente os mistérios da Semana Santa, se a gente souber um bocadinho do que é que estava em cena, a gente tira um bocadinho mais. Porque nesta semana a gente vive grandes mistérios e era isso que eu gostaria que a gente falasse agora. Pois, na Quinta-feira Santa, o tríduo começa exatamente no cair da noite, na Quinta-feira Santa. É realmente um momento de muita intimidade, é uma das celebrações que eu gosto e como é que realmente saber que o Senhor nos oferece a sua ceia e o seu lava-pés, e saber que aquele lava-pés de alguma forma também nos lava a alma
todo o egoísmo, de todo o orgulho, de todos os pecados que parecem pequenos, mas que no fundo são uma falta de amor, não é? Como é que nós não vamos aceitar esse convite do lava-pés? Na nossa paróquia a gente tem isto de que eu lavo os pés a 12 e esses depois vão lavar os pés a outros, para mostrar que começou com Jesus, que é para ser feito por todos. Nós, no fundo, lavamos os pés uns aos outros, de modo particular os mais desgraçados deste mundo. É o próprio Jesus que ali está, mas ele é malandro, e depois é exatamente, Jesus sofre. E não, a gente às vezes diz, se aquela pessoa fosse digna, eu ajudava-o. Mas, afinal de contas, sou eu mais digno, em última análise? Bom, então, quais são os mistérios da Quinta-feira Santa? A gente, quando vai à missa e à cerimónia, quais assim os mistérios que estamos a celebrar? Não é uma missa muito simples, deve ser uma missa austera, não deve ser uma missa de muitos aparatos, inclusive de muitas decorações, porque estamos assim, digamos, no tempo sóbrio e doloroso da paixão do Senhor, mas só aquele simples, vimos à missa, lemos a leitura do lava-pés, não é, que Jesus faz aos seus discípulos. Aliás, no Evangelho segundo São João não tem a narração da paixão, da Eucaristia. O que toma o lugar é o lava-pés, quer dizer, a mensagem radical é esta: se o Senhor me lava os pés a mim, na pessoa dos apóstolos, como é que eu não vou lavar os pés aos meus irmãos? Se a Eucaristia não me leva exatamente a uma maior sensibilidade para com os sofrimentos do mundo, e agora o Papa Francisco, neste ano da misericórdia, ele está dizendo de uma forma contundente, que nunca havia um Papa a fazer isto, ele diz: se eu estou contente com a minha vidinha e vivendo a minha vida todos os dias, com os meus haveres, sem preocupações, com bons... então, se eu realmente não convivi com os pobres e os que sofrem neste mundo, como é que eu me vou sentir bem no céu, onde eles vão estar? Ele diz, se eu me isolei do sofrimento alheio neste mundo, eu também vou me isolar por decisão própria dos outros no inferno. É realmente algo que nos faz pensar. Portanto, o grande mistério que se celebra na Quinta-feira Santa é a instituição da Eucaristia, não é? Exato. E a instituição do sacerdócio e o mandamento do amor. Vamos falar um bocadinho sobre esses três. A instituição da Eucaristia. Padre Manuel, que reza, que celebra a missa, olha, por acaso, o que é que me pode dizer em poucas palavras sobre o sacramento da Eucaristia? Eu passei agora muitas horas a preparar-me para dar formação litúrgica lá na paróquia, e fez muito bem, não é? Porque a espiritualidade de todos os ritos. Mas, afinal de contas, para mim, Eucaristia memorial é que o que aconteceu há 2000 anos passa-se em cada missa. O Senhor está de braços abertos na cruz, pronto para receber todos e aqueles que se querem arrepender e querem começar uma vida nova, o seu lado aberto a jorrar para a vida eterna. Isso é o que passa na missa. E a missa torna presente o sacrifício de Jesus na cruz há 2000 anos. Há 2000 anos. E eu recebo as mesmas graças que estivesse lá, junto da cruz do Senhor, a chorar com Ele. Agora, também há outra parte, que é também a sua ressurreição. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Naquela apresentação que o Oscar Hahn fez há 3 anos, ou 4 anos, que eu ouvi sobre a Eucaristia, ele disse: nós nunca compreenderemos bem o que Jesus fez na Quinta-feira Santa sem compreendermos o que é que se passou na Sexta-feira Santa. Estão ligados. Eu sei. E na Sexta-feira Santa foi como que foi o cumprimento da cerimónia da Quinta-feira Santa, porque o sacrifício, aquilo era celebrar o sacrifício, o Cordeiro Pascal, eles comeram o Cordeiro Pascal na véspera e o sacrifício foi na Sexta-feira Santa, mas as duas coisas estão ligadas, e se a gente não compreender isso, a Sexta-feira Santa torna-se apenas uma execução muito cruel da parte dos romanos. Desta forma, havia 4 cálices que se bebiam na última ceia dos judeus, e Jesus não bebe o quarto, termina antes de beber o 4º cálice. Que era o cálice da amargura. O terceiro é que ele usou para instituir... O terceiro para instituir a Eucaristia, e o 4º
o que é que ele faz? Quando ele toma o vinagre na cruz e diz tudo está consumado, o que é que estava consumado? Era a última ceia. O quarto cálice. O quarto cálice, de forma que a cruz e o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto cálice realmente estão ligados e são parte da mesma refeição, ou também podemos assim, do mesmo sacrifício na cruz. Sim, senhor. Só então a Eucaristia. E Jesus instituiu o sacerdócio na Quinta-feira Santa para que pudesse haver a Eucaristia, porque sem um não há outro, não é? Pois, quer dizer, Jesus quis instituir dessa forma para que fosse perpetuado até o último dia deste mundo, a Eucaristia. Podemos dizer que em todos os momentos está a Eucaristia a ser celebrada no mundo inteiro. Sim. Uma vez que esta Eucaristia para de ser celebrada, é sinal de que o Senhor já chegou na sua última vinda. Mas a questão do sacerdócio é realmente um outro Cristo que também passou pelo sofrimento da sua própria vida, da sua purificação, e que realmente está no lugar de Cristo, em persona Christi, a oferecer o próprio Cristo, a sua vida, pela salvação do mundo e por esta comunidade concreta com quem celebra, não é? De forma que se o padre vê a missa como algo seu e se preocupa com o seu estilo e com as suas idiosincrasias, em vez de estar preocupado com Cristo e o que Ele quer para o seu povo naquele momento, que é que o padre seja canal da sua graça e nada mais, então estamos interferindo na graça do Senhor. Mas temos muito mais a falar ainda, não é? Não, já só temos 1 minuto e meio. Já não vai dar para muito mais. E então a Sexta-feira Santa, só num minuto, o que é que traz à mente o Padre Manuel quando se lembra da Sexta-feira Santa? Nós temos uma procissão do Senhor dos Passos e da Senhora das Dores, agora durante a Quaresma, e que foi, aliás, também este fim de semana, e temos uma procissão do Senhor Morto. E, por acaso, é uma procissão que atrai alguns daqueles portugueses já nascidos cá que nunca viram aquilo e se sentem profundamente tocados. Não é que o Senhor está na glória agora, não é? Mas que o Senhor tenha participado da nossa própria morte, com todos os seus horrores. Para mim, é uma fonte de consolação diante da minha própria morte. A morte já não tem sobre mim poder, porque Cristo passou, eu confio, Ele vai me fazer chegar ao outro lado. Bem, caros amigos, acabou-se-nos o tempo. Aqui conversámos durante 30 minutos sobre esta semana, a Semana Santa. Hoje é o dia é a porta, é o portão, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Durante esta semana estejamos perto do Senhor, acompanhemo-lo, para que Ele não se sinta uma vez mais só nesta caminhada para o Calvário, porque Ele veio operar a nossa redenção para nós. Estejamos com Ele, sejamos agradecidos para que este sacrifício de Jesus não tenha sido em vão na nossa vida. Então, para todos, uma grande Semana Santa. Boa tarde e adeus.
Dream Limousine é uma empresa de limousines que coloca ao seu dispor todo o requinte e distinção que necessita para assinalar ocasiões especiais. A Dream Limousine conta com o profissionalismo e responsabilidade dos seus condutores para lhe proporcionar um dia especial. Além do inglês, os nossos condutores falam português, possibilitando uma melhor comunicação com os nossos clientes. Com a Dream Limousine, o seu dia especial será em grande estilo. Sedans, stretch limousines até 20 pessoas, party bus, serviço de aeroporto, proms, casamentos, quinceañero, sweet 16s, night outs e excursões para prova de vinhos. Reserve 6 horas e terá a 7ª grátis. Dream Limousine a servir o Vale Central e a área da Bahia. Na Califórnia, telefone 1-800-998-9248 ou aceda à internet www.dreamlimo.net. Porque há sonhos que se podem realizar. Hoje resolvi vir fazer um programa em que realmente lhes falo do tempo passado, mas lhes venho mostrar uma região desconhecida. Uma região única, talvez, em Portugal, e que ninguém conhece. Eu estou no concelho de Penedono. Penedono, há muita gente que não sabe onde é Penedono. Penedono é lá em cima, onde acaba a Beira Alta, já se avistam as serranias do Douro. É a passagem da Beira para o Douro. Bom, e em Penedono há coisas absolutamente extraordinárias. Olhem, isto que estão a ver é a câmara funerária de um dolmen que deve ter sido construído há 3.000 ou 3.500 anos. Aqui, sob esta grande laje, sepultaram-se os mais ilustres mortos da gente que ocupava estas serranias. Nessa altura, não sabemos o que eles pensavam, não sabemos quais eram os deuses que os salvavam. Agora, eles enterraram-se aqui para serem salvos por Deus. Fizeram, portanto, a câmara funerária, está ali o corredor, do outro lado vê-se o corredor, portanto, um típico monumento megalítico, muito anterior à chegada dos romanos, e como isto já estava feito, depois vieram os romanos, com os romanos veio o novo Deus, um Deus chamado Cristo, que dizia que todos os homens eram irmãos, acabaram os escravos, e fizeram aqui uma igreja que aproveitou como capela-mor a câmara funerária da antiga estrutura dolménica. Suponho que esta igreja, não sei bem a época, hoje é muito difícil determinar isto, mas isto, enfim, o mais antigo que pode ser é românico. Portanto, vamos lá admitir que isto tem 1000 anos. Entre a igreja e o seu altar-mor há 2000 anos de distância. Acho que é um monumento único em Portugal. Único. Uma igreja cristã, acoplada a um altar-mor dolménico, portanto, anterior à vinda de Cristo, e tudo isto aqui, no alto do monte, está cheio de vestígios arqueológicos. Estão aí dólmenes por todos os lados, vamos ver 2 ou 3. E porquê esta ocupação?
por uma razão que era tanto de ontem como de hoje. É que aqui perto havia ouro, o ourinho. Já há milhares de anos vinham os homens à procura do ouro. Hoje continuam a vir. Vêm, já não levam, há aí umas explorações, fazem uns buracos, fazem contas, vale a pena, não vale a pena. Olhem, encheram isto de ruínas, de terras amaldiçoadas, onde já nem uma erva cresce. Como conjunto de arqueologia industrial, as minas de ouro de Penedono são um caso talvez único no nosso país. Elas hoje estão completamente abandonadas. Eu penso que no século XXII há de haver quem diga espantoso, espantoso como deixaram de destruir uma coisa destas. Ou talvez não seja assim. Pode ser que no século XXII já se tenham descoberto novas maneiras de achar o ouro, porque continua a haver ouro. Aqui, por baixo de nós, há ouro. Difícil é chegar lá. Mas é claro que o mais importante monumento de Penedono é o castelo. É famoso o castelo de Penedono, porque realmente é um castelo diferente de todos os outros. Está na nossa frente e eu convido os meus telespectadores a entrar no castelo. É claro que digo-lhes já, vão ter uma certa decepção. Como veem, cá dentro não há absolutamente nada. É, aliás, o critério geral que se tem seguido nos castelos. Estão muito conservados por fora, mas no interior são espaços inteiramente vazios. É realmente um critério. Outro seria enchê-los com a sua própria história. Neste caso, era a história dos Coutinhos. E não faltava que contar. Castelo com origens muito antigas. Há 1000 anos, seguramente já aqui havia um castelo, mas não se via parecer nada com este que estamos a ver. Este é um castelo senhorial, é um castelo para parecer uma pessoa importante. Não é um castelo do rei, isto é um castelo de um fidalgo. De um fidalgo que quer, enfim, dar-se ares de toda a sua importância. É o castelo dos Coutinhos. Ali à porta, em cima, está um escudo. Já se vê muito mal, porque é claro, o tempo gasta tudo, até a pedra. Mas quem olhar com atenção, e quando a luz está favorável, ainda se vêem claramente as 5 estrelas dos Coutinhos. Eram 5 estrelas vermelhas. Ora bem, essa história dos Coutinhos começa com uma família de gente muito hábil. Há um Vasco Fernandes Coutinho que ele está aqui neste castelo, não se sabe bem a que título, deve ser o alcaide, mas ele começa por ser escudeiro do rei Dom Pedro, depois foi amigo do rei Dom Fernando, depois vem aquela crise do mestre Davis,
e ele consegue estar bem com todos. O filho dele, ele era Vasco Fernandes, portanto o filho já é Gonçalo Vasques. O filho de Vasco é Vasques. Gonçalo Vasques Coutinho. O filho dele consegue também estar bem com o Dom João I, apesar de não pôr os pés na Batalha de Alves-Barrota, mas foi ele quem juntou aqui os fidalgos da Beira e fez a Batalha do Trancoso, que, como sabem, foi um dos episódios da guerra e em que saiu vencedor. Ora bem, esse fidalgo, o Gonçalo Vasques, tem 2 filhos, ambos eles importantes. Um filho de Gonçalo Vasques chama-se agora Vasconcelos. Vasconcelos Coutinho. E o outro chama-se Álvaro Gonçalves Coutinho. É o famoso Magriço. Ambos são importantes. O primeiro porque foi ele o primeiro conde de Marialva. É o infante Dom Pedro para o pôr do seu lado, porque ele era poderoso e orgulhoso, dar o título de conde, na altura em que havia muito poucos condes em Portugal. Ele foi o conde de Marialva. Mal sabia ele que o conde de Marialva ia ser um dos seus piores inimigos e ia ajudar a matá-lo em Alfarrobeira. Essa é uma das manchas do primeiro conde de Marialva. O outro irmão é o famoso Magriço. Segundo a tradição, o Magriço nasceu dentro deste castelo. É claro, não há nenhum documento, porque nessa altura não havia certidão de idade, mas é muito provável que isso seja verdade, porque este castelo, tudo quanto a gente pode ver, indica que é com esta forma de palácio senhorial que tem, isto é feito pelo pai do Magriço. É quase certo que isto é obra do Gonçalo Vasques. O Gonçalo Vasques morreu depois de 1433, portanto é um homem do tempo do Dom Duarte, é um homem do tempo do Conde de Orém, é um homem do tempo do Dom João que foi fazer o castelo a Valência, e é nessa altura, é nesse primeiro terço do século XV, quando o feudalismo se está realmente a esbarrondar, que os fidalgos gostam de ter as suas moradias em sítios muito altos, muito arrogantes. Isso é um sentimento arquitetónico de 1430, 1440. É o sentimento de Porto-Mós, por exemplo, é o sentimento de Orém. Tudo isso é gente da roda do Gonçalo Vasques Coutinho. É claro, esses eram filhos de duque, mas o Gonçalo Vasques também aspirava a tudo isso. Penso que esta arrogância, esta fidalguia rupestre, tudo isto nos fala de Gonçalo Vasques Coutinho. Bom, e se ele tinha este palácio, é natural que aqui nascessem os filhos. Isto é para dizer que, mesmo sem certidão de idade, acredito que o Magriço seja de Penedono. E porquê é que o Magriço é uma figura tão importante? Bom, o Magriço é um cavaleiro andante. O meu telespectador sabe o que é um cavaleiro andante. É realmente um cavaleiro que vai andando pelo mundo, e onde quer que haja um combate a travar, um desafio a aceitar, uma injustiça a corrigir, o cavaleiro tem a obrigação de fazer isso. É claro, também se puder ganhar com isso algum dinheirito, também não deixa de ganhar. Porque isto são as duas verdades sobre o cavaleiro andante. O cavaleiro andante é sempre filho segundo ou filho terceiro, porque nessa altura o filho mais velho é que herdava a fortuna, e portanto os outros tinham que ganhar a vida de qualquer maneira, ou enfim, andavam por aí, ou iam para a igreja. Olha, houve vários Coutinhos que foram para a igreja e foram bispos em Coimbra, bispos. Enfim, cavaleiro andante também era uma solução.
Este Álvaro Gonçalves, filho do Gonçalo Vasques, foi cavaleiro andante e deu que falar em toda a Europa. Era um homem de uma enorme bravura. Não sabemos se ele saiu do país só para fazer aventuras ou se teria outra razão. Há agora um historiador moderno, tem um estudo muito bom, e em que diz que ele quis casar com uma menina, Isabel de Castro, filha do senhor do Cadaval, mas que os Castros ainda eram mais vaidosos que os Coutinhos e não consentiram no casamento e meteram a pequena bem afolhada num convento em Lisboa, em Santa Clara. E o bom do Álvaro Gonçalves, desgostoso e indignado por não a deixarem casar com aquela senhora, vai pelo mundo a correr aventuras. É certo que ele esteve em Inglaterra, é certo que foi um dos 12 de Inglaterra. Os 12 de Inglaterra é isto. Havia lá umas damas inglesas e uns cavaleiros ingleses que disseram que elas eram muito feias. Elas ficaram muito ofendidas e pediram cavaleiros para, em combate, se baterem e mostrarem que elas não eram feias, eram bonitas. Imaginem que não houve nenhum inglês, que quisesse terçar armas por elas. Elas ficaram muito aborrecidas, foram ter com o Duque João de Gante, que disse, deixei lá que ele tinha estado aqui na Península e sabia de que têmpera eram os cavaleiros portugueses. E disse, vocês descansem que eu escrevo ao meu amigo Dom João, rei de Portugal, e ele manda aqui 12 cavaleiros para combaterem com esses 12 marotos que disseram mal das meninas. E assim foi. 11 embarcaram no Porto, foram por mar, mas o nosso magriço preferiu ir a cavalo. Foi por aí fora, lá chegou a Londres, lá se deu o célebre combate, que é célebre por uma razão. É que eu estou aqui tão longe, a falar desta coisa que parece que não tem importância nenhuma. Um combate de 12 aventureiros portugueses contra 12 cavaleiros ingleses por causa de 12 damas que até se calhar nem eram bonitas, né? E estou eu aqui a falar nisso. É porque Luís de Camões pegou neste assunto e tratou-o com um desenvolvimento enorme nos Lusíadas. Dedica-lhe numerosas estrofes, que são das mais belas, das mais palpitantes. Ele entusiasmou-se com o caso. A gente lê aquilo e parece que ainda se sente o chão estremecer com as patadas dos cavalos. Ele conta aquilo e fica-se admirado. Mas para que é que o Camões vai meter aqui esta historieta, no fundo, sem importância nenhuma? Bom, eu juro que sei porquê. Camões, coitado, tinha muito talento, mas não tinha emprego. Às vezes os homens com talento não arranjam emprego. Isto não é só de agora. Mas arranjou um protetor, que era o Conde Redondo, que se chamava Dom Fernando Coutinho. E o Dom Fernando Coutinho, apesar de Camões ser um perseguido, ser um homem malsinado, ser um homem encurralado pelas forças sociais dominantes na época, o Dom Fernando Coutinho deu-lhe um belo emprego em Macau. Ora, o Dom Fernando Coutinho, Conde Redondo, era neto do irmão do Magriço. E, portanto, Camões, ao contar os feitos do Magriço nos Lusíadas, estava a agradecer ao homem que lhe deu emprego em Macau. Basta isso para que o episódio do Magriço e dos 12 de Inglaterra seja uma história célebre que mereça ser recordada, como eu a estou a recordar, aqui à porta da casa onde provavelmente o Magriço nasceu. O segundo conde de Marialva era filho do conde Vasco
e, portanto, chamava-se Gonçalo Vasques. Filho de Vasco Gonçalves, chama-se agora Gonçalo Vasques. Esse segundo conde deixou uma má memória de si. Era um conde salteador. Saía daqui, deste castelo, com bandos de cavaleiros, corria às aldeias, roubava as casas dos camponeses, nem sequer poupava as alfaias das igrejas, nem os santos nos altares. Era o terror da beira. O rei teve que o mandar prender. O rei destituiu de todas as suas honras. Foi a rainha de Castela que intercedeu, bem, e o rei lá o restituiu, mas já o não fez mais meirinho mor que ele tinha sido. Em todo caso, soube morrer valentemente. Morreu em 1464, numa tentativa de conquista da cidade de Tanger. A gente pôs as escadas às muralhas, ele quis ser o primeiro a subir pela escada. Claro, foi o primeiro, chegou lá acima, levou uma lançada que o atravessou de lado a lado. O terceiro conde era filho dele, o João Coutinho, morreu também valentemente, de espada na mão. Esse é na conquista de Arzila. Ele entrou na mesquita onde estavam os mouros todos e à espada foi matando. Diz-se que o sangue já dava pelos artelhos. Bom, até que também foi trespassado de lançadas e morreu ali. Ficou célebre o episódio do rei Dom Afonso V a armar o Dom João, o filho, o príncipe perfeito, futuro Dom João II, a armá-lo cavaleiro diante do cadáver sangrento do terceiro conde Marialva. Filho, Deus te faça tão bom cavaleiro como esse que está a teus pés, crivado de lançadas. Mas o conde que eu gosto mais é o quarto conde. Devo dizer que os Coutinhos chegaram a ser muito ricos, porque estes condes todos, os reis iam-lhe dando mais coisas, porque eles estavam sempre do lado do partido que ganhavam. Eles não se enganavam. Quando havia um conflito, o Coutinho estava sempre do lado que ganhava. Isso chama-se hoje um feeling político que nunca os enganava. De maneira que estavam riquíssimos. O quarto conde, esse foi o primeiro a divergir do poder dominante. Esse era meirinho mor do reino. Meirinho mor quer dizer, era a mais alta personalidade da justiça real e recusou-se a assistir à execução do Duque de Bragança em Évora. Como sabem, o Dom João II mandou condenar à morte o Duque de Bragança. É muito duvidosa a culpa do Duque, e pelo que se vê, este conde de Marialva, Dom Francisco Coutinho, disse: eu não vou lá, não tomo parte numa coisa tão feia. Aquela ideia que eu disse de fazer do castelo o Museu dos Coutinhos, é claro que é uma ideia como qualquer outra, porque até talvez seja preferível estabelecer lá o Museu dos Cavaleiros Andantes. Portugal foi um país de cavaleiros andantes. Não é só o Magriço, tivemos muitos outros. Olhem, foi famoso o grande João de Melo, vencia os desafios todos. Foram famosos os Malafaias. Foi famoso o Alvarvaz de Almada, o que morreu junto do infante Dom Pedro em Alfarrobeira. Há dezenas de cavaleiros portugueses que se celebrizaram na Europa e hoje estão completamente esquecidos. Bom, eu às vezes penso, mas que raio de coisa é esta? E, como sabem, o mais famoso cavaleiro andante do mundo é o Dom Quixote de La Mancha. É o Dom Quixote que nunca existiu senão na cabeça do Cervantes. A gente tem tantos Dons Quixotes que foram verdade e estão tão esquecidos.
Está uma bela ideia. Vamos instalar no Castelo de Penedono o Museu do Cavaleiro Andante Português. Eu acho que quem tem a obrigação de fazer isso é o próprio Estado, porque é o Estado quem tem que honrar a memória histórica de Portugal. Mas não tenho dúvida nenhuma de que aqui os habitantes do Penedono vão colaborar com toda a sua alma. Olhem, aqui no Penedono há muito mais que ver do que o castelo. Por exemplo, não pode deixar de ir à Matriz, ver aquele precioso altar-mor de talha barroca, que é dos melhores altares da Beira Alta. Ouvir aqui, eu agora estou-lhes a falar no pátio de uma casa a que chamam a Casa dos Coutinhos. Ela, dos Coutinhos era, mas parece que eram uns Coutinhos que nada tinham a ver com os tais Coutinhos Condes de Marialva. De qualquer maneira, também este pátio tem que se diga. Isto era uma casa em ruínas, já só tinha paredes, uma vaga estrebaria, quando um ilustre filho do Penedono tem além um monumento a recordá-lo com toda a justiça, comprou as ruínas e ofereceu-as à Câmara, para a Câmara as restaurar. Bom, e hoje, isto que era um montão de muros a cair, é um lindo palácio que faz honra à vila. É um exemplo a seguir. Bom, mas há muito mais que ver. Vem agora aí a Páscoa. Estamos na véspera da Páscoa. Está tudo florido. Vir aqui, passar aqui esses 8 dias. Olhem, ir a estas terrinhas à volta. Penela, aquela Penela de rochedos tão bonitos. Paredes da Beira. São João da Pesqueira, outro lugar encantador. Freixo do Numão. O Castelo do Numão, tão abandonado. Foscoa. Marialva. Este canto, isto, como sabem, é a Beira Alta. Eu acho que é mais que a Beira Alta. É a Beira Altíssima, porque é o cimo da Beira Alta. Por isso, é uma terra mal lembrada dos portugueses. E podem crer que é uma pena. É dos rincões mais castiços, mais vigorosos, mais expressivos de toda a terra de Portugal. Se seguirem este conselho, aproveitem a Páscoa e venham a Penedono. Olhem, mesmo diante do castelo, há uma estalagem modular, está aberta todo o ano. Venham a Penedono, verão que não se arrependem.